Opa, e aí, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, tá continuando minha série de reviews do Night Talk Adventures. Dessa vez com o primeiro box set da segunda temporada, segunda série, Back to Earth. E você provavelmente sabe como são esses vídeos de review, mas caso você não saiba, são bem simples, né? Pego um box set, falo sobre cada áudio individualmente, né? O que eu gostei, o que eu não gostei, dou uma nota. E no final eu falo do que eu achei no box set em geral. E... então é isso. Não tenho muito mais pra falar aqui no começo. Já se inscreve e bora pro vídeo. O box set começa com Station to Station. E eu preciso falar que eu não gostei dessa história, nem um pouco, assim. É uma história que ela tenta ser muito foda. Ela tenta ser uma história, assim, tipo, pico, assim. Só que ela não consegue. E é só uma história, tipo, extremamente genérica e entediante, né? Ela é lenta, ela é bem lenta, tipo, lenta demais, assim. Aí, tipo, na metade, ela só decide parar esse nada que ela tá fazendo, assim, e desenvolver a personagem da Saffron, que eu até entenderia se dá, assim, um pouco de desenvolvimento, de backstory pro personagem, se ela fosse aparecer mais, assim, tipo, se ela fosse, no mínimo, se ela fosse aparecer no box set inteiro. Mas não, ela só aparece nessa história. E até aqui mesmo ela não faz nada de importante, assim. Então, tipo, eu realmente não entendi por que ele só desenvolveu esse personagem, deu uma backstory toda pra ela, assim, sendo que se poderia simplesmente cortar isso do episódio, quase não faria diferença. E sobre, assim, o setting, assim, o lugar onde se passa a história, eu achei que foi incrivelmente mal utilizado. Porque é essa estação de trem abandonada, que na verdade é tipo um limbo, assim, um lugar atemporal, assim, que, tipo, se fosse bem utilizado esse lugar, poderia ser uma história incrivelmente atmosférica e ela conseguiria atingir esses tons, assim, mais de terror e de suspense que ela queria tentar atingir, assim, né, que acabou não dando. Mas eu acho que se tivesse dedicado mais tempo para essa toda parte da atmosfera, assim, da história, em vez de personagem que só aparece uma vez, tipo, na história, seria muito melhor, assim. E o vilão, eu não consigo, não tem como eu levar esse vilão a sério. O nome dele é Gru. E o áudio quer muito que eu quero esse vilão, sério. Mas não tem como. Não tem. E o áudio tenta voltar, tipo, que o doutor tá assim, tipo, muito medo, assim, ele não sabe o que fazer, ele não sabe quem é esse Gru, o que ele é. Só que, mano, é Gru. Como tu quer que eu leve a sério quando o nome do seu vilão é Gru? E o final dessa história também é incrivelmente anticlimático. Porque basicamente o doutor vai lá, ele diz, não, eu vou fazer isso, isso e isso. E eu vou ganhar. Eu vou conseguir derrotar ele. O doutor vai lá, confronta o Gru. E ele faz exatamente o que ele falou. Não dá nada de errado, ele ganha. Tipo, tá, beleza, assim. Mas tipo, não tem... Não é assim que se conclui uma história direito, tá ligado? Não tem ação, não tem emoção pra ser um clímax, um final. E também nesse final... O doutor fala, né? Ah, então essa é a sua forma verdadeira, assim, pro Gru, né? Porque ele passa a história inteira até aquele ponto com essa aparência aqui que tem na capa. E não tem como eu não pensar que a verdadeira aparência dele é, tipo, assim. Então, uma história entediante, ela tenta ser uma história muito incrível, mas não funciona. Nada dos pontos que ela tenta atingir funciona. Eu dou um 5, porque eu não tenho nem vontade de ver de novo isso daqui. Continuando com The False Dimitri, e olha que surpresa, a história do meio é a pior do box set, mais ou menos. Tipo, sim, não é uma história boa, ela realmente não é.
E eu sinto que ela sofre das mesmas falhas da história anterior, que ela não faz boa utilização do set, né, da localização. Mano, é uma história na Rússia em 1800 e pouco, 1700 e pouco. Poderia ser uma história muito maneira. Você poderia realmente utilizar isso, utilizar personagens históricos, né? Porque faltou um personagem histórico nessa história mesmo, assim, tipo, um famoso, entre aspas. E até mesmo o soundtrack, a música dessa história poderia ser inspirada em músicas típicas da Rússia daquela época, assim. Poderia ser muito melhor utilizados aqui. E os vilões também, eles são só uns robôs super genérico, tá ligado? Um robô, assim, androide, um humano, humanoide, assim, já é uma coisa que foi feita 1 milhão de vezes e já é overused. Mas tem como você conseguir botar um pouquinho de individualidade, assim. Mas aqui não, mas aqui eles são só robô genérico, eles não fazem absolutamente nada, eles aparecem tipo nos últimos 15 minutos da história, fazem nada, são derrotados de uma forma ridícula, e o plano deles também é só uma invasão, dominação da Terra, tipo, genérica também. Essa história, ela tá também num ponto, numa área meio cinza, assim, que ela poderia ser muito, tipo, ela poderia ser muito mais bem editada. Você poderia cortar, tipo, uns 20 minutos dela, assim, pra mais. E fazer um estilo de uma short trips, assim, deixar ela com talvez uma meia hora, um pouquinho assim, mais, um pouquinho menos. Poderia ser uma historinha bem legal, assim, bem compacta, bem rapidinha, boa. Ou você poderia botar mais coisa no plot dela. Porque o plot aqui é completamente vazio. É sério. Você poderia realmente investir nos personagens, investir na história, investir no lugar. E talvez transformar isso daqui em duas histórias, 2 áudios. Separados, tipo um two-parter, assim. Mas do jeito que tá aqui, ela só tá nessa área cinza, tá ligado? Que o plot que tá é tão pouco que poderia ser cortado um monte de parte, assim. Ou você poderia realmente investir no plot muito mais, desenvolver muito mais e fazer uma história boa, assim, decente. E eu acabei de falar, né? O plot da história também é tipo quase zero. É tipo uma bagunça isso daqui. Realmente uma bagunça. O pacing também tem várias coisas que são muito overacted, assim. E eu não gostei. Também não é uma história que eu veria de novo. Eu dou um 5. Eu sei que eu disse que era a pior história, mas eu acho que ela tá empatado em algumas partes. E algumas partes ela é um pouquinho melhor, algumas partes ela é um pouco pior do que Station to Station. Então eu decidi dar a mesma nota para as duas, mas as duas são ruins, não escutaria de novo. E o box set termina com Odd Lang Syne, que facilmente a melhor história do box set, é isso que eu esperava, né? Mas isso não significa que a história é lá grandes coisas. Mas ela é definitivamente refrescante nesse box set. É uma história que ela se dedica inteiramente a character drama, a drama de personagem, assim, né? E incrível, funciona muito bem. Os personagens são a parte mais importante dessa história. E quando você realmente se dedica na história para os personagens serem o ponto principal, naturalmente eles acabam sendo muito melhores. Tipo, eles são muito mais naturais, muito mais humanos, assim, tá? Eles parecem menos artificiais do que eles geralmente são. E você acaba realmente se conectando com os personagens, né? E as relações entre eles, né, também são muito mais naturais. Inclusive a relação do doutor com a Mandy, né? É um negócio que é maneiro. Eu gostei, assim, não é um negócio que eu esperava. O doutor em si, ele não aparece muito nessa história. O que eu gostei, ela acaba sendo meio que uma Dr. Light, assim. Ela explora mais as consequências do doutor na sua vida, né? Eu gostei bastante. É uma história meio que inovadora até. Ela faz um excelente uso do setting, tanto do lugar quanto do tempo, né?
que eu acho que tudo junto, assim, pra fazer uma história bem bacaninha, assim. E eu acho que o que ajuda também é que ela é uma história meio que fora do formato convencional, você também não tem um vilão principal. E eu gostei. Foi definitivamente uma coisa boa sair desse box set. Ela é refrescante, comparado com as outras duas histórias que são genéricas e chatas, assim. E tem as mesmas falhas as duas. E dou um 8 nessa história. Talvez ela merecesse menos, porque eu acho que se fosse em outro box set, essa história poderia ser a primeira box set, né? Talvez com um 7, um 7,5. Mas como essa história é a final desse box set e ela realmente é muito, muito melhor do que as outras duas histórias, eu acho que eu aumento um pouquinho a nota dela, assim, com um 8. O que eu achei desse box set? Não é um bom jeito de você começar a segunda temporada, né, a segunda série do Night of the Adventures. Duas histórias muito fracas, muito genéricas, que, assim, se não fosse por Odd Lang Syne, isso aqui seria, tipo, acho que o pior box set do Nono Outono. Tipo, sem zoeira, assim. É ruim, é bem ruim. E olha que também não é um dos melhores. Isso aqui tá, assim, entre os piores. Eu não gostei nem um pouco de como isso fez aqui. Eu achei que foi bem ruimzinho. Eu acho que dá pra pular facilmente isso aqui, você não vai estar perdendo muita coisa também. E então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!